Série Destino, Seção Dons Redentores, com Mike Parsons, parte 1. Nessa série sobre o destino, vamos descobrir sobre os nossos dons redentores para que fomos criados. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas trabalhem juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Se queremos que as coisas funcionem juntas para o bem, e não apenas para o nosso próprio bem, mas para o bem de tudo e de todos, precisamos realmente saber que fomos chamados por Deus e que temos um propósito. Você conhece o propósito dele para a sua vida? Você aceitou o chamado dele? O propósito e o chamado dele para nossas vidas trabalharão juntos para nos permitir ver as nossas vidas sendo executadas para a glória de Deus e trazer a transformação a este reino terrestre. Se conhecermos o propósito dele para nossas vidas e soubermos para o que ele nos chamou, tanto neste reino quanto no céu, isso nos permitirá ser um portal do céu na terra. Nós estamos transformados ou conformados? Um dom redentor é a graça de Deus tecida em quem nós somos. Quando somos feitos justos com Deus, nos tornamos capazes de honrá-lo com a forma pela qual ele nos criou para ser. Infelizmente, pode ter havido outros fios entrelaçados em nós que nos afetaram negativamente. Estamos falando sobre o momento da nossa formação no ventre da nossa mãe, da genética pecaminosa que herdamos dos nossos antepassados. Vemos em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você possa provar qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o céu esteja aberto sobre nós, que nos envolvamos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo em intimidade, e para que isso aconteça plenamente, precisamos ser transformados e não continuarmos conformados. O mundo quer nos conformar a um padrão particular e nos roubar o que Deus deseja que tenhamos e vivenciamos. O mundo pode ter mascarado, danificado ou pervertido a nossa identidade, o nosso dom e o nosso destino, devido à nossa própria experiência e à de nossas gerações. Se não soubermos quem realmente somos, sempre perguntaremos: onde eu me encaixo e onde eu pertenço? Deus deseja nos transformar em quem realmente somos nele. Dessa forma, seremos capazes de cumprir a nossa parte na restauração de toda a criação. Os dons redentores são diferentes dos dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, que são cura, palavras de conhecimento, sabedoria, discernimento de espírito, línguas e etc. E são diferentes também dos ofícios designados para a igreja em 1 Coríntios capítulo 14, que são de apóstolo, profeta, mestre, etc. E diferente também dos dons do ministério de Efésios 4, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor. Os dons redentores são encontrados em Romanos 12. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo.
Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao 8. Existem 7 dons diferentes, e estes são dados a cada um de nós, o que não deixa ninguém de fora. Devemos nos alinhar com o que Deus nos deu, e não com o que o mundo tentou nos impor. Cada um de nós deve exercitar os dons que Ele nos deu. Os 7 dons são profeta, servo, professor, exortação, doador, governante e misericórdia. Paulo escreve que a fé é uma característica essencial de um profeta e que um servo realmente servirá. Você não pode ser um servo apenas em teoria. O mesmo acontece com o professor e aquele que foi chamado para a exortação. Estes são apenas no ensino ou na exortação que eles se expressam. Os próximos 3 são interessantes. Generosidade descreve a característica essencial de um doador, aquele que dá com mãos abertas e coração livre. Diligência descreve a característica essencial de um governante. Ele governa com cuidado e zelo. A misericórdia opera com alegria, indicando que o que tem o dom de misericórdia deve se esforçar para ser alegre. Veremos cada dom com mais detalhes nas próximas partes. Por que chamamos de dons redentores? Romanos 8, versículo 19. Pois toda a criação espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à futilidade, não de bom grado, mas por causa daquele que a submeteu, na esperança de que a própria criação também seja redimida de sua escravidão à corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tudo que Deus criou, tanto no reino espiritual quanto no físico, está esperando que os filhos de Deus sejam revelados e devolvam à criação o que está faltando. Portanto, a própria criação também será redimida, e nós somos chamados a fazer parte do plano de Deus para fazer isso. Esse plano inclui os dons que Deus nos deu, e quando descobrimos quem somos, podemos descobrir como nos encaixamos no propósito geral de Deus. A maneira como somos conectados e projetados permite que cada um de nós cumpra o nosso destino e se envolva no processo de restauração da criação. Dons redentores são dados a cada pessoa em diferentes medidas de fé. Deus dá às pessoas como dons diferentes. Deus dá esses dons conforme necessário para cumprir a sua vontade redentora na terra. Cada um de nós é um dom, diferindo de acordo com a graça que Deus nos deu. Cada pessoa é e tem um dom principal. Pode ter outros dons também. A mistura e o nível dos vários dons em cada um de nós é uma combinação única. Nós recebemos esses dons na concepção, como vemos em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de te formar no ventre, eu te conheci. E antes de você nascer, eu te consagrei, eu te designei um profeta para as nações. Os dons redentores são recebidos na concepção e não na salvação. Nós nascemos com eles, e eles influenciarão o decorrer das nossas vidas. Independentemente de nos tornarmos cristãos ou não, nós nascemos com eles. E eles influenciarão o decorrer das nossas vidas, independentemente de nos tornarmos cristãos ou não, embora eles sejam mais efetivamente expressos quando conhecemos a Cristo. Os psicólogos denominam essas diferenças nos temperamentos básicos ou tipos de personalidade das pessoas. Todos nós somos projetados com propósito.
Os dons redentores tendem a moldar a nossa personalidade. Eles também afetam a maneira pela qual podemos receber ou expressar um ou mais dons espirituais, oficiais ou ministérios. Portanto, o dom redentor é uma característica essencial pela qual cada um foi feito para funcionar, com espírito e alma em harmonia. Mas devido à separação de Deus, a alma ou traços da personalidade do coração acabam se desenvolvendo independente do espírito. É preciso descobrir o dom, depois purificar e refinar o coração para defini-lo e polir, para que ele comece a brilhar, colocando-o em execução. Existem algumas características comportamentais comuns que podem nos ajudar a identificar os nossos dons redentores, como primários e secundários. A compaixão, por exemplo, pode ser mais fácil de se manifestar para os servos e os que operam em misericórdia do que para os profetas e governantes. Deus é seu Pai e Criador, e Ele deseja expor a sua identidade como seu Filho. Ele deseja revelar a sua identidade redentora. Ele quer que você saiba quem você é e para que você foi projetado. Você é chamado para mudar o mundo. Ao exercitar o seu próprio dom, você fica livre da necessidade de se comparar com qualquer outra pessoa. Você pode se sentir confortável em sua própria pele, sem precisar tentar ser como as outras pessoas. Você é você. Você é único e todo mundo também é único. Você tem alguma coisa que precisa ser consertado ou melhorado em sua vida. Todo mundo tem alguma coisa que precisa ser consertado ou melhorado em suas vidas. Você é uma mistura. Todo mundo é uma mistura. Cada um de nós está no processo de ser refinado, purificado e transformado, para que possamos ser quem realmente fomos chamados para ser, conforme foi designado por Deus. Devemos aprender a respeitar e honrar as diferenças e a singularidade uns dos outros. Como membros do corpo de Cristo, nem todos veremos as coisas da mesma forma, mas quando juntamos tudo, nós, como um corpo, vemos as coisas como Jesus. Podemos trilhar por caminhos diferentes no nosso destino, mas se estivermos sendo conduzidos por Deus, chegaremos ao mesmo alvo, que é Cristo. Da próxima vez, começaremos a examinar cada um dos dons com mais detalhes.